Olá, caro aluno, bem-vindo à aula Tipo de Ações e seus códigos de negociação. Essa aula também é importante para você que é novato, está aprendendo aqui do zero, do absoluto zero, através do curso. Você vai saber quais tipos de ações são negociadas e como que é a composição dos seus códigos, tá? Que é uma dúvida muito comum em quem está iniciando aí no mercado de ações. Então vamos lá, quais são os principais tipos de ações? Basicamente há dois tipos de ações, as ordinárias e as preferenciais. Nós já até falamos um pouco sobre isso em vídeos passados, né? As ordinárias, simbolizadas pela sigla ON, concedem aos acionistas o direito de voto nas assembleias, bem como a participação não preferencial nos resultados da empresa. Por outro lado, as ações preferenciais, simbolizadas pela sigla PN, dão prioridade aos acionistas no recebimento de dividendos ou no reembolso do capital. No entanto, não concedem o direito de voto nas assembleias. Há também as ações preferenciais classes A, B, C e D, que são simbolizadas pelas siglas PNA, PNB, PNC e PND, respectivamente. Para saber as características de cada classe, é necessário olhar o estatuto da empresa, isto porque cada empresa trata as classes de uma maneira específica. É claro que você minoritário, mesmo com a ação ordinária, você não vai ter direito a voto na Assembleia, tá? Você não vai sentar no conselho lá e mandar, você tem que ter uma participação significativa para isso. Então, não se empolga. Da mesma forma que no Brasil, a questão das preferenciais dão prioridade a dividendos, ambas pagam dividendos, tanto a ordinária quanto a preferencial. Só que a ordinária você está do lado do controlador, né? Já expliquei isso em vídeos anteriores. Então, por isso que é melhor você optar pela ordinária, caso ela tenha uma liquidez, e eu já mostrei como que você vê, como que você identifica a liquidez das ações, do que ter a preferencial visando dividendos, uma vez que ambas também, a ordinária também paga dividendos. Então, não tem muita vantagem em você optar pela preferencial se você olhar só por conta do dividendo. Agora, se a preferencial tiver muito mais liquidez que a ordinária e tiver o tag along, né, de pelo menos 80%, aí talvez seja um bom negócio. É o caso da Itaúsa, onde eu tenho a ITSA4, que é uma ação preferencial, mas ela tem um tag along ali de 80%. Então, além de ser uma empresa bastante consolidada, né? E como as ações são negociadas? As ações são negociadas na Bolsa de Valores através de códigos. Esses códigos possuem 4 letras maiúsculas que costumam representar o nome da empresa. Então, exemplo aqui da Petrobras, tá? O código dela é o PETR4, né? Então é uma ação preferencial. E no caso da Bradesco, BBDC4, ações do Banco Bradesco, também ação preferencial, né? Com código 4 ali. Após as letras, há um número que representa o tipo de ação que está sendo negociado. Você sabe o significado de cada número? Vamos lá, então vamos falar pelos principais aqui, tá? Então, no caso do código 3, então, ações são 4 letras e termina com o código 3, estamos falando da ordinárias. Um exemplo é a ação da Vale, né? Que é a Vale 3. Preferenciais termina com o código 4, no caso aqui, ações da Gerdau, né? GGBR4. Ações 5, preferenciais classe A, no caso aqui da Uzi Minas, né? USIM5. E preferenciais classe B, código 6, no caso aqui da Eletrobras, ELET 6. E aí nós temos as units, eu já falei o que são units, mas vamos relembrar aqui, são aquelas ações onde você tem parte ação ordinária e parte preferencial, que formam as units. No caso aqui, o exemplo é do Santander, né, que é a SAMB 11, então são as ações units do Santander. Também pode ser utilizado o código 11 para BDRs, que são ações negociadas, são ações americanas negociadas na Bolsa de Valores do Brasil. BDRs são apenas para investidor qualificado, que tem mais de 1 milhão ou que tem alguma certificação de mercado, tá? Os ETFs, então já falei também sobre, nós já tivemos uma aula sobre ETFs. Então o exemplo é o BOVA 11, SMAL 11, DIVO 11, também terminam com o código 11. E também temos os fundos imobiliários, né, que também terminam com o código 11, mas na aula sobre fundos imobiliários nós vamos entrar em mais detalhes sobre códigos aí dos fundos imobiliários. Mas basicamente o que termina com 11 aí são units, ETFs e BDRs, tá? Você vai ver com mais frequência as ordinárias que terminam com 3 e as preferenciais que terminam com 4. Essas que terminam com 5, 6 são ações muito mais antigas de mercado e a empresa acabou não indo para... não aumentando o segmento de governança, né? Nós já falamos sobre isso, sobre segmentos de governança. Então, o número 3 representa as ações ordinárias de uma empresa, o exemplo é o código da Vale, né? Conforme já falamos. O 4 representa ações preferenciais de uma empresa, no caso aí a ação da Gerdau. O 5 representa preferenciais da classe A de uma empresa, no caso aí a Uzi Minas 5.
E o 6 representa as ações preferenciais da classe B de uma empresa, no caso a Eletrobras, Elet 6, tá? Não há uma regra, aí o 11, né? Não há uma regra específica para ação negociada com o número 11. Geralmente esses números representam os recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas na Bolsa Brasileira, as chamadas BDR, né? Além disso, o 11 também representa as units, que são ativos compostos por mais de um tipo de ação, bem como os fundos de índices conhecidos como ETFs, né? Por exemplo, o código SAMB11 é uma unit composta por 55 ações ordinárias SAMB3 e 50 preferenciais SAMB4. Então, o Santander, ele tem ações ordinárias, preferenciais e as units. Qual que tem mais liquidez aqui? No caso, é a units. Então, quando a empresa tem units no mercado, aqui tem maior liquidez, é a unit, tá? Então, você vai achar no mercado... Por que é interessante eu falar isso para vocês? Porque eu tenho muitas perguntas falando, qual que eu compro? A Santander 3, 4 ou 11? Um exemplo também é a Sanepar, né? Que é a indústria saneamento. Inclusive no exemplo, nos vídeos lá eu mostrei o exemplo da Sanepar, né? Como que você vê a liquidez de cada classe. E nós vimos que a liquidez das units são bem maiores. Então, nesse caso, eu opto sempre pela ação ordinária, né? Para ficar do lado do controlador. Agora, se a ação ordinária, por exemplo, se eu fosse comprar a Santander e a SAMB3 tivesse uma liquidez muito baixa, né? Então, sei lá, tem menos de 1 milhão de negociação por dia, eu não optaria pela 3. A 4 não faz sentido, uma vez que eu já tenho o ETF, eu já tenho a Unity, né? Então, eu vou de Unity mesmo, tá? A Unity não tem vantagem nenhuma para o investidor, ninguém sabe explicar para que existem as Units, mas já que elas existem, na verdade elas existem porque o controlador ele não quer perder o percentual que ele tem de participação da empresa. Então ele lança units, né? Ele lança as units para poder não perder o controle, para poder continuar mantendo o seu capital ali social. Então é uma forma dele não se proteger também, né? Eu não gosto desse movimento, não gosto de units, eu prefiro sempre as ordinárias, mas há casos em que eu abro mão. Por exemplo, a STT, que é o código TIET11, ela é uma geradora de energia elétrica, eu tenho a unit da STT. Por quê? Porque a STT 3 e 4, a TIET 3 e TIET 4, que é a ordinária preferencial, possui uma liquidez muito baixa. Então daqui a alguns anos, se eu resolver vender a ação da TIET, eu teria dificuldade de poder vender, né? Eu teria que vender pouquinho todos os dias. E até mesmo para comprar também, né? Então eu opto pela unit por conta disso, já que tem a questão da liquidez, tá? Mercado fracionário. Então isso aqui é muito importante porque as pessoas falam, mas eu vejo que eu só consigo comprar 100 ações eu só consigo comprar um lote de 100, eu não consigo comprar menos. Não, você consegue comprar menos em qualquer corretora, tá? É o mercado fracionário. Então é importante ressaltar que para negociações no mercado fracionário, onde são negociadas frações de lotes padrão, basta acrescentar a letra F depois do número. Na aula prática sobre como comprar ações, eu vou entrar em detalhes disso, mostrar na prática como que você faz, tá? Mas aqui é a teoria por enquanto. Por exemplo, caso queira comparações preferenciais da Petrobras no mercado fracionário, basta usar o código PETR4F. Você vai colocar o F de fracionário no final. No caso das ações ordinárias da VEG, o código no fracionário é WEE3F. Então, o lote padrão no Brasil é sempre negociado a 100, mas você como investidor pode comprar menos que 100. Você vai ter que colocar no código da ação o F no final, informando para o sistema que você está comprando abaixo de 99. Então você pode comprar de 0 ou de 1 a 99. Se você for comprar, eu posso comprar 120 ações? Pode, só que você vai ter que comprar um lote de 100 e depois um fracionado de 20. Você não consegue comprar 120, você consegue comprar 100, 200, 300, 400, 500, ou seja, lotes de 100. Abaixo disso você tem que comprar. Então eu quero comprar 210 ações. Eu vou comprar 200, vou lançar dois lotes padrão de 200 e depois eu vou lançar uma compra no fracionado de 10 ações. Então você vai ter duas corretagens pagas ali, né? Pelo lote de 200 e depois pelo fracionado de 10, tá? Mas é possível você fazer isso. Então, nessa aula aqui nós aprendemos os tipos de ações, né? Ordinárias, preferenciais, units, os códigos ETFs e quais são os seus códigos de negociação e para que serve cada um desses códigos, tá bom? Te aguardo na próxima aula.